Gênesis 41, 50, 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Até aí, em nome de Jesus, lendo de novo, o 51, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos orar? Peça para Deus falar com você nessa noite. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vemos aqui os 2 frutos da perseverança, os 2 frutos da fidelidade. Por que nós podemos ter essa convicção? Porque José, ele foi esse homem, um homem extremamente fiel a Deus. Um homem que em toda a sua caminhada, ele teve todas as provas possíveis que poderiam desnortear a mente dele, desnortear o coração dele, mas ele preferiu perseverar em Deus. Ele preferiu perseverar na esperança do que Deus podia fazer na vida dele. José era um homem que realmente não tinha motivos nenhum na vida dele. Humanamente falando, ele não tinha motivos para realmente ser um homem que ele foi reto, um homem fiel e um homem perseverante. Mas, no seu coração, ele foi alimentado por uma fé. Na sua infância, ele foi alimentado por uma fé. E essa fé que havia no coração dele, essa promessa que existia no íntimo do coração dele, fez com que ele, durante toda a sua vida, desde a sua adolescência até a sua vida adulta, até ele entrar ali naquela vida de maioridade realmente, ele mantivesse uma atitude de perseverança. E nós temos muito que aprender com José. Por quê? Porque ele foi um homem que perseverou em momentos dificílimos. Ele perseverou e creu em algo bendito da parte de Deus em momentos críticos. Ele perseverou e creu dentro de um poço. Ele perseverou e creu dentro de uma prisão. Ele perseverou e creu dentro de uma casa onde ele estava sendo perseguido e onde ele estava sendo assediado. Mas ele sempre preferiu crer. Ele preferiu crer. Não havia razões para José permanecer fiel, mas ele preferiu crer. E eu quero que você carregue no seu coração esse sentimento de José, o sentimento de acreditar acima das impossibilidades, porque tudo é possível ao que crê em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver juntos que José, ele enfrentou o ódio familiar, ele enfrentou rixa familiar, ele viveu num ambiente de discórdia,
ele enfrentou a hostilidade, a disputa, a inveja, tramas, maldade, e isso durante toda a vida dele. Eram batalhas e batalhas, mas esse homem não se deixava prender por toda aquela dificuldade que o cercava. Esse homem não deixava o próprio emocional se abater, e realmente é essa saúde emocional que nós devemos buscar em Deus, e ela só é alcançada através da fé. Vamos ver alguns episódios na vida de José. Veja Gênesis 37, 4. Você vai ver que ele recebia ódio da própria família, ele recebia hostilidade da própria família. Olha só, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, de um lado, quando José recebia o amor do pai, os irmãos se moviam contra ele com ódio, a ponto de terem uma raiva tão grande que nem conseguiam conversar com ele. Perceba aí. A ponto de que não podiam falar pacificamente, eles não conseguiam conversar com José. Esse era o ambiente de José. As pessoas tinham um sentimento tão hostil, tanta raiva, tanta ira contra ele, a ponto de que sentiam raiva o tempo todo. Sentiam aquilo que era inveja. Você vai ver agora, veja o versículo 11, 37, 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Você percebe que essa versão de ciúmes, há versões que dizem inveja. Então, havia esse ambiente todo contra José. Isso era dentro da casinha dele. Mas é fácil enquanto ele estava dentro da casa. Mas, de repente, começaram a haver tramas contra ele. Veja o versículo 18. E, de repente, aquele ódio, aquele ambiente hostil, já estava empurrando ele. Olha só, de longe ouviram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Então já começaram a conspirarem, queriam matar, queriam prejudicar José. Então, queridos, muitas pessoas vivem uma vida como essa. Você olha para a sua vida e parece que você só consegue o quê? Detectar aversões, iras, perseguições, tramas, maldades. Há muitas pessoas que viveram em muitos momentos e fases da sua vida situações como essa, em que você recebe só hostilidade, que você só recebe e vive num ambiente de discórdia, num ambiente de aflição, e as portas, as circunstâncias parecem que realmente só querem travar a sua vida. Tudo vinha uma coisa boa para José, ao mesmo tempo vinha a situação e a aversão na vida e no caminho de José. Mas entenda, e é isso que o teu coração precisa realmente ter um posicionamento hoje. José, ele não se deixava abater por nenhuma dessas situações que insistiam em fazer parte da sua vida, da sua caminhada, que insistiam em tentar travar o caminho dele. Eu não sei o que é que tenta travar a tua vida. Eu não sei o que é que tenta travar o teu caminho. O que tentava travar o caminho de José era o ódio das pessoas. O que tentava travá-lo era a inveja das pessoas. As pessoas até tramavam contra ele. Eu não sei o que é que tenta travar a tua vida, mas eu quero te dizer, se você crer em Deus e se você perseverar em permanecer em Deus,
Deus, nenhum mal poderá impedir o bem de Deus na tua vida em nome de Jesus. Absolutamente ninguém, por mais forte que seja a fúria, o furor, a aversão, a conspiração espiritual, demoníaca, física, eu não sei. Eu sei de uma coisa: todos nós temos um inimigo comum, que é Satanás, que ele também, com suas legiões de demônios, age dessa maneira, tentando o quê? Paralisar-nos, tentando desmotivar-te, tentando deter tua vida para que você não chegue aonde você precisa chegar. José tinha sobre si uma promessa, José tinha sobre si uma eleição da parte de Deus, e Deus um dia mostrou em sonho que todos se curvavam diante dele, e ele tinha no seu coração aquilo que era um sentimento de que uma grande obra Deus tinha para realizar, e desde então, tudo quanto eram situações contrárias tentavam impedir a vida de José. Tanto que você vai ver, os irmãos dele diziam: olha lá vem o sonhador, porque José, ele se movia por aquela fé que estava em seu coração. Mas o que acontecia, independente do ódio alheio, independente da incredulidade alheia, independente da aversão alheia, que o teu coração continue inclinado para Deus e possa crer que o Senhor tem algo grande para fazer na tua vida em nome de Jesus. Que o teu coração consiga conectar-se com o coração de Deus e receber aquilo que vem do alto. Deus pode fazer grandes coisas na minha vida em nome do Senhor Jesus. E José era assim. O coração dele estava conectado ao que era espiritual, independente daquilo que era a visão de qualquer pessoa a respeito dele. E acontece que, de repente, a vida dele já não estava mais. Pode ver o versículo, olha só, o que os irmãos diziam: lá vem o tal sonhador. Todo mundo desmerecia, o desqualificavam. Olha lá, né? Olha lá. Por quê? Porque ele tinha fé no coração dele. Porque ele tinha no coração dele uma ligação com o Senhor. Só que chegou um momento, queridos, que a vida de José não foi só prejudicada por palavras. Até então eram sentimentos que eram contra ele. Até então, eram maus desejos que eram contra ele. Desejavam o mal de José. Eram só desejos. Mas então, José, ele chegou a um momento em que ele foi traído e ele foi lançado num poço. Vamos ver esse momento? Aí no 37, vamos ver o versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo. Olha o plano contra José. Lancemo-lo num destes poços, cisternas, né? E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que vai ser dos sonhos deles. Então olha só como o inimigo age. Vamos lançar ele dentro desse poço? Vamos ver o que vai ser do sonho dele. E muitas vezes, queridos, nós passamos por isso. Deus permite. E o inimigo vai lá e fala, como falou com Jó, né? Falou para Deus, é lógico, né? O Senhor beneficia ele, o Senhor abençoa ele, é lógico que ele vai crer no Senhor. Deixa eu tocar nele para o Senhor ver se ele não blasfema. E muitas vezes acontece isso aqui, ó. Deixa eu pôr ele dentro de um poço para ver se ele vai continuar sonhando. Vamos ver. Foi a mesma prova praticamente de que Jó passou. Vamos lá, vamos jogar ele num poço e vamos ver o que vai dar esses sonhos.
E muitas vezes o inimigo tenta de todas as formas matar o teu sonho, matar a tua fé, matar o teu projeto pessoal, matar o teu projeto familiar, e ele quer criar circunstâncias e ambientes para realmente sufocar você, de tal forma que você desista. Mas José, mesmo lá dentro daquele poço, ele clamou ao Senhor. E de repente estes que tinham tanta maldade no coração, eles agora mudam de ideia, não querem deixar mais ele no poço. Olha só, diz 23, 24 e 25. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia, tomando, lançaram-no na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olha só, pegaram José e jogaram dentro do poço. Vamos ver o que vai ser do sonho dele. E ficaram lá comendo pão. É assim que o inimigo age muitas vezes, né? Vamos ver. Cadê? Ele é muito sonhador, ele é muito determinado, ele é muito perseverante, ela é muito forte, ela é muito fé, ela é muito cheia de fé, ela é muito cheia de força. Vamos ver. E fica lá só olhando assim, ó, para ver como você vai reagir, porque ele quer o quê? Que você desista. Ele quer que você fale, realmente minha vida acabou, minha vida realmente não vai chegar a lugar nenhum, minha vida não vai dar certo mesmo, era tudo invenção minha, era tudo coisa da minha cabeça. E diz então que eles olharam, viram uma caravana de ismaelita passando, indo para Gileade, com os camelos, com mirra que levava para o Egito, e eles tiveram uma ideia, né? Eles venderam o próprio irmão dele por 30 moedas de prata. Então agora, José já não está mais dentro de um poço. Agora, José está numa condição de escravidão. E ele foi vendido como escravo. Agora José está numa terra estranha. E eu quero que você pense sobre isso. Porque muitas vezes você pode passar por situações como essa. E ainda que você diga, eu estou dentro de um poço, e ainda que o teu inimigo esteja com um pão na boca, esperando para ver, né, o seu grito de derrota, o seu grito de desistência, ou a sua declaração de fracasso, que você possa olhar para o alto, porque é no poço que você pode olhar para cima e ver que existe um Deus sobre os céus, poderoso para te estender a mão, e sim, mudar a tua sorte. Mas de repente, você já está em um ambiente novo, e você já está num ambiente realmente que não é aquilo que você almeja para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, mas ele estava lá, mas a promessa de Deus continuava sobre ele. José não deixou de crer. De repente José estava lá na casa de Potifar, depois passou anos, ele foi acusado, ele foi perseguido, e ele foi parar dentro de uma prisão, mas Deus estava lá na prisão também. José não desistiu de acreditar, e essa palavra hoje sobre a sua vida fala sobre isso. Não desista de acreditar, seja perseverante na fidelidade. José continuou perseverando. O inimigo queria vê-lo declarar derrota, o inimigo queria vê-lo declarar aquilo que era o fim. O inimigo queria vê-lo declarar se realmente alguém que era mais um na terra, mas não, até dentro da prisão, José tinha interpretação de sonhos, José tinha revelações de Deus. E eu quero dizer para você, eu não sei que momento você está vivendo da tua vida, mas eu sei, mantenha a tua ligação com Deus, com o Deus da tua vida, com o Deus da tua salvação, com o Deus da promessa, e tenha certeza, esse Deus do impossível é Deus para fazer o milagre acontecer na tua vida no momento em que você menos esperar. E ele lá dentro daquela prisão, ele continuava na ligação com Deus, e de repente ele tem visões
ele tem revelações, ele tem interpretações, e ele começa a ser usado com Deus. A palavra de Deus continuava na boca dele, e daquela prisão, esse José, ele foi exaltado, ele foi chamado pelo próprio faraó na época, porque faraó teve um sonho, e então chamam aquele rapaz que estava numa prisão, que tinha interpretado o sonho de uns prisioneiros, e esse José agora foi parar na frente de um rei. E quando ele vai parar na frente do rei, queridos, a vida dele agora começa a mudar, e algo interessante, que então ele recebe casa, ele sai da prisão, e ele se casa, e ele tem 2 filhos, que é isso que nós vamos falar hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o perseverante e fiel, ele vai ter esses 2 frutos. Ele teve Manassés, que significa o quê? Que deriva da palavra nachá, que significa esquecimento. Manassés foi o primeiro filho que José teve. E eu quero declarar hoje, na sua vida, o que ele viveu. Sabe o que? Ele falou, o primeiro filho, ele vai se chamar Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Sabe o que significa isso? Significa que todo o teu tempo de dor, que todo o tempo que o diabo tentou te trazer angústias, tristezas, abatimentos, ficarão para trás, como se nunca tivessem ocorrido na tua vida. Por quê? Porque vai nascer o Manassés, vai nascer realmente essa marca desse esquecimento. O que Deus tem é tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão saboroso, é tão bendito, que você até se esquece de toda a amargura, de toda a tristeza, de toda a decepção, de toda a frustração, de toda a angústia que você passou durante anos da tua vida, ficarão para trás em nome de Jesus. Então hoje, ainda que doa o teu coração, hoje, ainda que sofras, ainda que sintas, ainda que haja dores na tua alma, tenha a perseverança e a certeza da fidelidade a Deus, porque amanhã Deus te fará esquecer de toda essa lágrima, de todo esse choro, de toda essa angústia, de toda essa tristeza. Isso nem mais será lembrado na tua vida em nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro fruto do perseverante. Deus te fará esquecer. O que Deus tem, Ele realmente é algo tão cheio de bondade, tão consolador, que apaga. É como se fosse realmente aquilo que é a própria mão do Senhor, trazendo harmonia, trazendo a paz e a esquecimento de tudo que ficou para trás. Então, o primeiro filho que José teve foi Manassés. Deus fez ele esquecer tudo, o tempo de escravo. Perceba que ele fala, ó, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. O que é? Que todo trabalho foi esse? Foi todo o tempo que ele foi até escravo, que ele foi escravizado. E de toda a casa do meu pai. O que é isso? É de toda aquela amargura, de traição, de mágoa, de ódio familiar, tudo que ele passou e recebeu da própria parentela. Deus apagou tudo do coração dele. Deus apagou tudo do coração dele. Não havia mais espaço para esse tempo ruim na vida dele. E eu declaro em nome de Jesus, chegará um momento na tua vida, por causa da tua perseverança e fidelidade, que não haverá nem mais espaço para essas lembranças ruins, de coisas ruins que passaram-se na sua vida, em nome de Jesus. Você nem se lembrará daquele choro, você nem se lembrará daquela dor, você nem se lembrará daquela tristeza, nem se lembrará, porque Deus te trará um alento, um consolo tão poderoso, que você realmente seguirá o teu caminho em paz, leve. Segundo filho que José teve foi Efraim. E que diz o quê?
Chamou-lhe ao segundo Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E Efraim significa dupla fertilidade. E eu quero declarar o poder dessa palavra na sua vida. Seja José, seja perseverante em fidelidade. Persevere. O inimigo está comendo o pão, olhando para a tua cara e zombando, esperando para ver sua derrota. Persevere em fidelidade. O inimigo está esperando a tua queda. O inimigo está esperando o seu fim. O inimigo está esperando você dar errado. O inimigo está esperando você falir. O inimigo está esperando você declarar derrota. Em nome de Jesus, deixa o inimigo lá comendo o pãozinho dele e olhando a tua trilha, mas persevere em fidelidade, porque o Manassés nasce na vida do fiel e o Efraim, dupla fertilidade na terra da aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É isso que José declarou, é isso que José viveu. Deus me fez próspero na terra da minha aflição, aonde o inimigo pensou que ia ser seu fim, aonde o inimigo pensou que você ia morrer, aonde o inimigo pensou que você ia desistir, é aí que você vai prosperar grandiosamente em nome de Jesus. E você vai poder ter o quê? O seu Efraim e dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Onde eu pensei que eu não ia conseguir, aonde eu pensei que eu não ia vencer, quando eu pensei que ia se acabar, quando eu pensei que eu não ia resistir, mas Deus me fez vencer na terra da minha aflição. E você receba hoje essa dupla fertilidade. Em nome de Jesus, é uma capacidade de duplicar, multiplicar em terra de aflição. Está na luta, está na prova, está na guerra, está na dor, está na tristeza. Então, Deus te fará frutificar na terra da tua aflição em nome de Jesus. É aí mesmo, é nesse momento, é nesse ambiente, é nessa guerra, é nessa luta que nascerão frutos poderosos vindos da mão do Senhor em nome do Senhor Jesus. E José se tornou um homem tão abençoado, com uma personalidade tão tratada, tão curada, tão controlada, uma personalidade estável. Ele se tornou um homem realmente, totalmente convicto daquilo que Deus tinha para a vida dele. José amadureceu, ele cresceu, não só fisicamente, ele cresceu não só na maturidade, ele cresceu não só financeiramente, porque ele se tornou um governador, mas ele cresceu sentimentalmente, ele cresceu emocionalmente, ele não se tornou mais um igual os seus irmãos e a sua parentela, tanto que chegou um momento que os seus irmãos apareceram, foram até ele era governador, e ele ali teve a sabedoria, teve a estabilidade de resolver as coisas com equilíbrio, sem oscilação, sem inconstância, sem sentimentalismos doentios. Ele tinha agora estabilidade emocional. Ele não era mais um louco da família. Viu lá, lembra o currículo dos irmãos dele? Os irmãos dele tudo se enchia de ódio, os irmãos dele tudo se enchia de raiva, os irmãos dele tudo instável, os irmãos dele cheio de maldade, cheio de trama. Agora José não, o perfil dele era outro, ele cresceu, ele amadureceu, ele se tornou superior mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e assim será na vida do que é fiel na perseverança, assim será na vida do que persevera em seguir ao Senhor. Estabilidade emocional, capacidade de controlar as emoções, capacidade de reflexão, de ponderar, de decidir
agir de forma correta. Os irmãos vieram tudo atormentado, e ele ali, como um governador, teve a postura, teve a atitude, teve a sabedoria. E eu declaro, você não vai nem flutuar, nem vacilar no estado de humor. A maturidade que Deus vai te dar, ela não vai só ser uma estabilidade financeira, mas vai ser uma estabilidade mental e emocional, porque você já superou muitas guerras, e você há de vencê-las pelo poder da fé, no nome do Senhor Jesus. Está onde? Passou pelo poço? No poço mesmo, continue a crer. Está preso, está detido? Continue a crer, porque o nosso Deus é um Deus de impossíveis, em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo sobre as nossas vidas, Manassés, você vai esquecer, vai apagar toda a dor. As pessoas vão até te falar, lembra daquilo lá que te aconteceu? Você fala, o quê? Olha, eu nem lembro, acredita? Nem lembro disso. Deus vai te dar o Manassés, e Deus vai te dar o Efraim. Você vai frutificar nessa terra de aflição. Você vai vencer, superar e multiplicar em nome do Senhor Jesus. Amém? E é essa palavra que está sobre as nossas vidas nesta noite. Sejamos José e colhamos os frutos do perseverante e fiel, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor, porque nós vamos orar. Eu não sei o que tem ocorrido na sua vida. Eu não sei como é o seu ambiente. Mas eu sei que Deus é fiel. Decida hoje ser fiel, ser um perseverante na fidelidade. Decida hoje, eu vou perseverar em ser fiel. Mas você está aí, você sendo jogado dentro do poço. Mas eu vou perseverar em ser fiel. Mas você está sendo odiado, você está sendo perseguido. Não, eu vou perseverar em ser fiel. Mas você está sendo caluniado, você está sendo aí preso, você está preso. Eu vou perseverar em ser fiel. E eu vou ver, e nós veremos, e todos verão, nascerem os teus frutos no meio do caminho, porque Deus é fiel, e Ele é galardoador dos que o buscam. Busque ao Senhor de todo o teu coração, e decida-se hoje, independente do que pensam, independente do que acham, independente do currículo da sua família, independente de tudo e de todos que te cercam, decida hoje buscar ao Senhor e manter-se na fé e perseverar na fé, porque você terá recompensa em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e apresenta agora a tua casa ao Senhor, apresenta a tua família, apresenta o teu emprego, apresenta agora diante de Deus. E se você está dentro de um poço, com pessoas comendo pão e olhando, esperando a tua derrota, o teu grito de fracasso, a tua desistência, olha para o alto agora e fala: Senhor, eu espero em Ti, meu Pai. Eu espero forças no Senhor, eu espero a tua salvação, eu espero no Senhor, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Começa a invocar o nome do teu Deus dentro desse poço, dentro dessa prisão, dentro desse ambiente hostil, dentro dessa batalha. Senhor, nós esperamos em Ti, nós esperamos no Teu poder, esperamos na Tua salvação. Não vacilaremos, porque a nossa esperança está posta no Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor honra os que Te acreditam no Senhor, nos que perseveram em Te buscar, e por isso, Senhor, nós pedimos, meu Pai, por essas pessoas, meu Deus, que têm sido afrontadas, confrontadas, que têm sido instigadas, meu Pai,
que têm sido conduzidas, meu Pai eterno, a um sentimento de derrota, a um sentimento de fracasso. Senhor, nós clamamos pelo Teu poder na nossa vida, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai. O Senhor tem poder de salvar, libertar, transformar, mudar a sorte dessa pessoa, diante dos olhos de todos, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, muitos têm sido desafiados pelo inferno, muitos, meu Pai, têm sido, meu Deus eterno, perseguidos, e o próprio inimigo aguarda, meu Pai, a blasfêmia, a desistência, o abandono da fé, mas o Senhor é o nosso Deus, e nós invocamos o Teu nome, cremos no Teu poder, cremos na Tua misericórdia, cremos na Tua fidelidade. Estenda as mãos para os Teus servos, Senhor, dá-lhes poder de resistência, dá-lhes poder de batalha, dá-lhes, meu Pai, em nome de Jesus, autoridade, unção, perseverança, confiança, muda a sorte, dê um ponto final nesta guerra, Senhor. Meu Pai, dê a vitória aos Teus servos, muda a sorte, meu Pai, em nome de Jesus, e que todos vejam, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, que essa pessoa colha o fruto, meu Pai, da perseverança. Traga força hoje, meu Pai, traga força de batalha, e aqueles que estão sendo humilhados, entristecidos, desafiados por Satanás, como Satanás fez com Jó, em nome de Jesus, que seja repreendida toda obra das trevas, que seja expelida, que seja expulsa pelo poder do nome de Jesus, e que os seus filhos sejam erguidos, levantados, exaltados, curados, transformados. Abra as portas de milagres, Senhor, abra a porta de poder, Senhor, abra a porta de prosperidade, Senhor, abra a porta do impossível, meu Pai. Eu oro porque creio, e eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus, porque Teu é o poder, o reino, a glória pelos séculos dos séculos. Toda sentença seja quebrada, todo diagnóstico contrário seja mudado, que toda porta fechada seja aberta, em nome de Jesus, e a porta aberta para o mal seja fechada pelo poder de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo haja com salvação, livramento, com prosperidade e mudanças em nome de Jesus. Traga cura, Senhor, traga o milagre, o impossível, e realiza, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que pedimos porque cremos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que nós colhamos o fruto da perseverança para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira esse envelope de dízimo e oferta. Para a honra e glória de Jesus, nós podemos já pagar o nosso IPTU, o nosso aluguel, a nossa internet que faz as transmissões para a glória do Senhor. Isso é grande bênção de Deus, e já tem em conta o dinheiro da luz desse mês para a honra e glória do Senhor. Todos vocês que colaboraram, entregando o seu dízimo, comendo na cantina, comprando no bazar, vindo no arraiá, todas essas formas, vocês que puderam nos ajudar a obra do Senhor, ajudar a igreja do Senhor, abençoar a casa de Deus, vocês têm parte nessa vitória, e Deus recompensará em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto sua mão, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, que o Teu poder esteja sobre o Teu povo, Senhor, o poder de conquista, que aqueles que hoje, desafiados, estão vivendo privações, retenções, que eles possam ver Tua glória, que eles possam viver milagres sobrenaturais, que eles possam ver as janelas dos céus abertas. Traz prosperidade para o Teu povo, Senhor, traz abundância, em nome de Jesus, fartura e honra. Nós os abençoamos com a Tua palavra que é verdade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?
Graças a Deus, você que trouxe seu dízimo ou oferta, traga o gasofilácio. Você que quiser fazer o seu via digital, por favor, você pode estar vendo ali no link. Amém? Glória a Deus. Nós tem aquele papel na parede com todas as opções. Você quiser visita no lar, campanha no lar, visita hospitalar, aconselhamento, você vai ver os telefones dos oficiais em nome de Jesus. Amanhã tem oração, bispo? Amanhã tem oração, venha orar. Em nome de Jesus, buscar ao Senhor, joelho no chão, isso é uma poderosa ferramenta de vitórias. Amém? Quinta-feira, culto, em nome de Jesus, de libertação. Você está convidado a estar conosco, que será também uma grande bênção, tá bem? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Na sexta-feira, as crianças estarão aqui em um acampa dentro, né? Sempre que você estiver orando essa semana, ore junto, para Deus abençoar bastante, prover tudo para esse dia especial para as crianças. Amém? Erga, por favor, a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê resistência, força, poder, autoridade e fé. Que o Senhor abra os teus caminhos e você alcance bênçãos sem medidas. Eu te abençoo, vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo, dê um abraço no seu irmão, vai na paz de Jesus.